Então, agora nós vamos para a terceira palestra, que é do professor Túlio Vasconcelos Almeida. Ele é conservador restaurador, estudou no SECO na UFMG e hoje é professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Bem-vindo, professor. Cadê ele? Estou aqui, Ana. Oi, Túlio. Então, 30 minutos para a sua fala. Certo. Tá bom, minha amiga. O frontispício da Ordem Terceira de Salvador, né, nós sabemos que é uma obra que ainda precisa de muito estudo, né? Eu estudei no doutorado a parte de policromia, mas agora podemos entrar um pouco na simbologia deste convento, deste grande altar de rocha, né? Que é um grande altar de pedra, esse frontispício. Estou achando aqui onde é que compartilha. Pronto. Então, estamos aqui, né, com essa simbologia dos elementos decorativos do frontispício em pedra da Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Salvador. Bom, o que é que acontece? A ordem religiosa é a Venerável Ordem Terceira da Penitência do Seráfico São Francisco da Congregação da Bahia, fundada em 1635. E a padroeira é Santa Isabel, Rainha de Portugal, né, que justamente celebra em 4 de julho. Bom, o projeto, que é o que interessa para a gente agora, né? Em 1697, a Ordem Terceira encomenda estudo para a nova igreja. E Jaboatão diz o seguinte: para este efeito se mandou pelo artista mestre périto da cidade fazer planta, das quais conferida e aprovada a melhor pela sua mesa e também pelo definitório do convento. Em 18 de dezembro de 1701, se resolveu dar-se princípio à obra com toda a prontidão. Então, observamos que essa referência de Jaboatão, 1701, que é justamente no início, foi iniciada os trabalhos e a aprovação da Ordem Terceira. Bom, em 18 de dezembro de 1701, foi aprovada a planta da nova igreja e aparece no termo de concordata, declarada e aprovada pelo mestre Gabriel Ribeiro. Quem era Gabriel Ribeiro? Era um português, né, examinado em seu ofício na cidade do Porto, obteve licença na Bahia em 1699 para exercer o seu ofício em Salvador. Quem diz isso é Marieta Alves, né? Então, o Gabriel Ribeiro, certo? Isso aqui já é uma atribuição minha. Eu acredito que ele é o autor do desenho, certo? E ele também foi o coordenador da construção. Né? Porque pelo tempo de fazer esse retábulo, né, que aquilo é um grande retábulo, né, precisava manipular e manobrar muita gente para trabalhar. Né? No tempo de construção, 1702 a 1703, né? Jaboatão diz: dentro de um ano, 5 meses, 22 dias, se viu concluída e se benzeu pelo reverendo André da Conceição. Então, o tempo é curtíssimo para essa construção. Eu acredito que já existia a confraria dos marceneiros e torneiros, né, canteiros na Bahia, e como ele era marceneiro de origem, ele possivelmente contou com os cantéis que faziam parte também dessa confraria, e eles se reuniam na Igreja da Velha Sé, segundo a nossa amiga historiadora Maria Helena Flexo. Bom, vamos então a essa frontaria. O que é que acontece? Essa aí é a parte triangular superior, né? Eu dividi esse retábulo em três segmentos e vamos ver esse primeiro superior.
né? O que é que acontece? Em cima é a cruz latina. No meio, nós temos aqui o acrotério, que é essa parte aqui central. Nós vemos aqui caveira e ossos, 2 anjos que estão aqui, inclusive esse anjinho daqui do lado, você vê que ele já perdeu as asas, e a insígnia da ordem franciscana embaixo, né? Em 2013, eu tive o prazer de subir nessa frontaria com um equipamento elevatório, né? Foi que nós conseguimos essa imagem, mas precisamos ainda explorar muito mais este frontispício. Aqui em cima nós temos o estudo da frontaria, e na lateral nós temos aqui o curruchel de um lado e do outro, no meio uma grande voluta com folhas de acanto. Vamos ver aqui mais embaixo um pouco, nós temos aqui 2 anjos nas laterais, né? Dá esse contraste com esta crosta negra aqui. Isso são cianobactérias que estão atacando a rocha desse frontispício. Aqui no centro tem uma intervenção, eu acredito que é uma intervenção. Aqui embaixo, ó, emblema imperial de 1826, homenagem da passagem de D. Pedro pela Bahia. Então, é uma intervenção, nós não sabemos ainda o que é que tem aqui embaixo, que é, aqui na lateral nós temos o cordão franciscano, que são votos de pobreza, obediência e castidade. Do lado de cá, né, também a mesma coisa. Então, vamos lá. Aqui, no terceiro plano, nós vamos ter em cima cachos de uva. O que significa isso? Como símbolo de plenitude e da vida. Nós temos aqui a folha de acanto do lado de cá, né, estilizada, e embaixo a rocalha, como símbolo mariano, a concha que recebeu Jesus, a pérola preciosa. Isso é uma parte da simbologia dessa grande concha mariana. Aqui no centro, nós temos, voltando ao simbolismo, a cruz latina, a coroa de espinho, bem representada, o braço de São Francisco aqui com o tecido da túnica, e aqui o braço de Cristo com a marca da crucificação, certo? Isso aí é um detalhe da parte superior. Aqui, né, é o terceiro segmento, que ele é mais longo um pouco. Nós vamos ver se é uma visão geral, nós vamos detalhar aqui um pouco, e vocês podem perceber que aqui nós temos 3 segmentos diferenciados. Nessa parte primeira, nós temos uma grande águia, que ela está aqui, esse contraste negro aqui não dá para ver, mas aqui está a cabeça da águia, certo? Simbologia da onipotência de Deus, né? Embaixo, uma fita com inscrição, que está aqui embaixo, né? Um mascarão de boca aberta, você vê aqui no centro, um coração abaulado, como símbolo do amor, intuição e sabedoria. O que é que ele ultrapassa? A cimalha e a fita, o que está escrito, né? Nós temos aqui uma tradução feita por Marieta Alves: pela penitência nos aproximamos do céu. É o que diz a fita que está aqui escrito. Aqui é um detalhe da águia, vai dar para ver por esse detalhe, certo? É uma visão mais detalhada. E nós vamos agora à parte mais embaixo deste segmento. Nós temos aqui 2 sereias, certo? Com a cauda em folha de acanto, certo? E embaixo nós temos aqui um livro aberto.
essa coroa, eu acredito que ela é uma intervenção posterior, possivelmente na época da presença de Dom Pedro I. Continuando, o livro, certo? Aberto, com a inscrição, né? Assite penitente, fazei penitência, segundo Marieta Alves, essa é a tradição. Podemos começar a observar agora que no baixo relevo das letras, né, do livro, podemos ver pigmento azul, que nós vamos ver adiante ele mais acentuado, que faz parte da pintura desse frontispício. Nas laterais, 2 modilhões, um de um lado e outro do outro, e aqui no centro, essa parte toda talhada em pedra, que nós vamos detalhar mais agora. Nos modilhões, vamos ter aqui presente folhas de parreira e cacho de uva, e do lado de cá nós vamos ter flores com 4 pétalas, né? São ornatos, né, que foram inseridos na parte superior das representações humanas, que na estante nós vamos ver também. Aqui nós podemos observar, no maior detalhe, daquela parte central, e podemos observar também que as 2 cabeças possivelmente estão trocadas, né? Você vê que essa parte aqui, ó, ela está muito puxada, ela olha para o lado, mas é uma torção muito grande. Existe uma argamassa aqui do lado, que possivelmente vem de um lado para o outro. E essa coroa daqui é uma coroa de estuque, aonde a construção de todo esse frontispício ele é feito em arenito. Aqui nós temos um detalhe do rosto das 2 sereias. Vamos observar que os olhos também são azuis, que é pigmento índigo, isso já foi estudado, certo? E nós vamos ver aqui um detalhe justamente desse plano aí. As 2 esculturas que nós temos, numa parte lateral, nós temos o quê? O Mercúrio, né? Hermanubis, que é a criação greco-romana da fusão de Mercúrio e o deus romano Hermes. Certo? Podemos ver aqui pela construção dele, em cima a toga, né, que está aqui, da indumentária grega, uma cartela sem inscrição. Até agora não deu para perceber inscrição, talvez no futuro nós vamos ver o que é que pode estar escrito aqui. A sandália grega está aqui, nós vamos ver uma parte, e no console a forma de mascarão, que está aqui embaixo, que vem justamente esse mascarão da figura do grotesco. A outra figura humana que está em cima, nós temos 2 esculturas com representação do deus greco-romano Mercúrio, protetor do comércio, em cima de um console onde tem o quê? Um querubim embaixo. O capacete com asa em cima, a bolsa de tecido, que vai caracterizar justamente o Mercúrio, o tecido de um perizônio que ele traz aqui abaixo, na cintura, e o querubim embaixo. Aqui ele sustenta a mão, dá apoio em um bastão de madeira. Dentro da iconografia existe essa presença do bastão. Nesse segundo plano, o que é que nós vamos ter? Né? O nicho central com a imagem de São Francisco, em mármore. Marieta Alves diz que é um mármore português, né? que ele está justamente dentro desse nicho. Então, ele não foi construído na frontaria, certo? As 2 laterais, folhas de acanto, certo? Estilizada em forma de S. Aqui, nessa parte aqui lateral, nós temos a folha, a videira com cachos, com justamente a folha da videira, que ela é projetada de baixo para cima, ramificando,
certo? Na Santa Ceia, Jesus fala, eu sou a videira, né? Eu sou a verdadeira videira, o meu pai é o agricultor. Então, aqui está também a videira de um lado e de outro. Abaixo desse segmento, o modilhão, que ele é sempre repetido, e dois grandes elementos fitomorfos estilizados. Continuando, nós vamos ver aqui que são as pilastras das laterais. Nessa parte central, aqui, aquele detalhe nós vimos anteriormente, mas aqui central, uma grande coroa, né, que está aqui sentada ao centro, o coração no meio, certo? Ornado aqui por óvulos, inclusive a coroa são óvulos nessa parte, e aqui embaixo são cabuchões, que isso justamente vem da orivesaria, né? Que vai ser, que nós vamos encontrar em outros elementos. Não é? O coração circundado por um chicote, olha ele aqui, enorme, né? Instrumento da autoflagelação, ele aqui está muito bem representado, e do lado de cá o silício, instrumento metálico também da autoflagelação. Isso está aqui bem representado, e acima nós pegamos aqui um pouco a parte da coroa, que está aqui em cima, e aqui elementos triangulares com justamente cabuchões. O que é que acontece nas laterais? Tem 4 grandes serpentes, 2 de um lado, podemos observar aqui que ela está, uma desse lado aqui, abaixo dessa bica do telhado, a outra de um lado e a outra do outro. São 4 serpentes. Essas serpentes, elas são trabalhadas em baixo relevo. Para vocês que são da escultura policromada, vai ver tipo uma punção, né, que foi batido para fazer a escamação dessa serpente. Né? Assume uma posição como guardião do recinto sagrado ao mundo dos mortos, como animal das almas. Né? Observa que elas estão atentas justamente à proteção do templo aqui em cima. É um elemento difícil de ver quando você observa o frontispício e você se perde na quantidade de elementos que tem lá. A parte inferior, né, apresenta 3 tramos verticais, e aqui também é muito trabalhado, certo? Como na parte de cima, né? Nós temos aqui a coluna, justamente com uma cabeça de querubim, é um querubim, a asinha está aqui, ó, na parte superior, subindo, né? Com uma voluta jônica trabalhada aqui. É justamente essa parte, o soco dessa pilastra, coluna não, pilastra, é uma base muito bem estruturada. Aqui em cima, né, uma coroa de espinho, que está aqui, apresentando a sigla Jesus, Salvador dos Homens. Está bem aqui, não é? Existe aqui a indicação de cravos. Na cartela da portada principal tem a data 1703, e Marieta Alves, ela faz essa tradução, certo? Como ao Seráfigo Pai construiu merecidamente, certo? O estudo é uma tradução feita por Marieta Alves. Aqui do lado, nós podemos ver os 3 cravos da crucificação. Aqui embaixo tem um mascarão que quase não se dá para perceber, mas é aquela representação, né? Corpos femininos aqui embaixo, certo? Mas não tem asa, não é um querubim, mas são corpos femininos, que justamente remete àquelas 2 sereias que estão lá, e na parte central, novamente, vem o monograma jesuíta, Jesus Salvador dos Homens. O óculos, né? Os 2 óculos laterais, construído de forma elíptica com folhas de louro,
aqui bem representado, e por dentro uma grade de ferro fundido, né? Não é o ferro batido, mas o ferro fundido que está aqui nessa parte. Vou falar rapidamente das intervenções posteriores, porque isso é importante para entender esse frontispício hoje. Tá? Então, aqui, o emblema que está lá em estuque, eu falo porque é estuque, porque eu estive lá nessa altura e consegui verificar. Precisa-se de prospecção para estudar melhor esses elementos que estão aí em cima. É o emblema imperial de estuque, intervenção a partir de 1826. Tá? Aqui é o círculo monástico que está lá bem representado, não é? O listel, que é azul, que está aqui, lá tem pigmento azul, certo? Está lá bem representado. A Ordem de Cristo também, certo? E é um brasão do estilo inglês, né? Esse brasão, ele é basicamente dessa data daqui, ó, que está aqui embaixo. A partir de 1826, houve essa intervenção. Então, eu fiz aqui essa marcação. Você vê que a cabeça, possivelmente a cabeça das duas sereias, elas estão trocadas, não é? E a coroa de estuque, e daqui dá para você ver pela argamassa que está sobre isso aqui. Então, possivelmente, este frontispício não tem essa coroa que está aqui. Aqui nós temos também as duas janelas rasgadas que veio depois, né? Duas janelas rasgadas, certo? Com balcão de ferro forjado, aberto em 1830, ao nível do couro, construído pelo mestre carpinteiro Marcelino de Jesus. Isso quem relata é Marieta Alves. E o que é que se diz da época do acordão? A razão de gozar a igreja da mesma ordem, de mais claridade, para melhor sair a obra do mesmo retábulo. Rasgar-se mais duas portas frente da mesma igreja, como também para formosear e abrilhantar a frente da sobredita igreja. Então, não tinha essa porta, não sabemos o que é que poderia ter neste espaço, certo? E essa aqui é uma grade de ferro batido, não é ferro fundido. A caiação branca sobre o frontispício. Marieta Alves vai dizer o seguinte: divulgaremos ainda, pela clareza dos termos recebidos dos anos de 1817, 1820, a prova evidente que as caiaduras se repetiram desde 1807, certo? Então, aquela versão de que era um grande reboco que fechou essa fachada, não. O que ela teve foi enormes aplicações de caiação, de cal pura, e fez um grande extrato sobre essa talha que confundiu tudo. Então, aquela lenda que foi rebocada vai-se pelo chão. A remarcação da caiação branca sobre frontispício, fiscalizada pelo engenheiro Oscar Carrascosa. O número de caiação é superior a 100, sendo todas feitas de cal de Lisboa, tendo sido retirada até o momento 6 barricas de cal, né? O Frei Zinzig registrou isso aí. Outra coisa também do frontispício, não é? Que tem aqui no centro há uma linda imagem de São Francisco em mármore português, com ranhuras avermelhadas. Esta imagem era pintada a óleo, carnavalescamente, com cerca de 8 mãos. Quer dizer, esta imagem de mármore português foi decapada justamente neste período, né? Aqui, ó, ano de 1930, quando fez a remoção
dessa caiação branca, certo? E Pirajá, né, que era um grande historiador da Bahia, ele fala sobre isso, ele manda uma carta para o Carrascosa, que ele diz: penso de Vossa Senhoria, procedeu muito criteriosamente e racionalmente, só empregando os meios físicos para retirar a entranhada e espessa estatificada crosta de cal de Lisboa, que durante muitos anos criminosamente velou aquela sublime prece esculpida em pedra. Então, o que é que acontece? Este frontispício, né, que está aí, ele foi policromado, né? Na minha tese de doutorado, eu estudei isso, nós temos todas as evidências de policromia, já temos material colhido, o que precisa agora é justamente, juntamente com as instituições, principalmente com o IPHAN, um bom projeto de restauração para preservar esta obra magnífica e preservar todos os vestígios de sua policromia, né? E ela está aí, está totalmente evidenciada, e é o que podemos fazer, e inclusive estudar melhor toda essa parte iconográfica deste frontispício. Muito obrigado a vocês, certo? E vamos agora ficar aqui à disposição. Parabéns, Túlio. Muito Pronto. bom, obrigada, Túlio. É incrível a gente imaginar que essa fachada e as fachadas dos conventos franciscanos, como o Túlio estudou, eram coloridas, né? E essa palavra carnavalescamente, eu fico imaginando, né, um São Francisco pintado carnavalescamente. Era o São Francisco, é a imagem que veio de Portugal, né? A escultura que ficou no nicho. Então, originalmente, não se tem notícia do que tinha naquele nicho.